Olá, caro ouvinte da Rádio IFC. Este é o primeiro programa da Comissão de Ética do Instituto Federal Catarinense. Esse que vos fala é o professor Sérgio Fernando Maciel Correia, aqui do campus de Videira, e venho falar com vocês nesta primeira edição, neste primeiro episódio, sobre a Comissão de Ética e questões tanto quanto mais filosóficas, epistemológicas, acerca da ética. Vou falar aqui muito rapidamente, então, da composição da Comissão de Ética e das suas atribuições, dado que isso será objeto de maior reflexão em outros programas, em outros episódios, também conduzidos para esse programa. Então, de antemão, eu quero convidar vocês a entrar no site da Comissão do IETICA, do IFC, que fica lá no ifc.edu.br/comissão sentiu de ética sem acento, onde vocês terão acesso a legislações, portarias, documentos, orientações, etc. Eu quero então dizer que toda a Comissão de Ética, no âmbito da Administração Pública Federal, ela parte de uma legislação bem específica, um pouco antiga, que é o Decreto 1171 de 22 de junho de 1994. Muito bem, este decreto, que já tem uma certa idade, ele diz o seguinte: em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exercer atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar, aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente a imputação de procedimento suscetível de censura. Então, meus caros colegas, meus caros ouvintes, esta é a base legal de onde parte, então, a nossa Comissão de Ética, que funciona aqui no Instituto Federal. Vou apresentar-lhes rapidamente aqui quem são os membros dessa Comissão de Ética. Adianto-lhes que toda a Comissão de Ética ela tem por prerrogativa 3 membros titulares e 3 membros suplentes e um secretário executivo. Vou falar aqui rapidamente quem são essas pessoas e partimos então para o conteúdo deste nosso programa. Então, nossa Comissão de Ética, a Comissão de Ética aqui do nosso Instituto, ela tem por presidente a servidora técnico-administrativa em educação, a Rosângela de Amorim Teixeira de Oliveira, que é lotada lá no campus Blumenau, o nosso colega Diego dos Santos, também técnico-administrativo em educação, lotado na reitoria, e a professora lá de São Francisco do Sul, a professora Viviane Corrêa Teixeira. Então, esses são os 3 membros suplentes. Entre os membros, esses são os membros titulares, reafirmo aqui, membros titulares. Entre os membros suplentes estão a enfermeira lá do campus Camboriú, a Maria Angélica de Moraes, Assunção Pimenta, está a colega técnica administrativa também, em educação, a Fernanda Souza, lotada no campus Rio do Sul, e esse que vos fala, o professor Sérgio Fernando Maciel Correia, aqui do campus de Videira. Esses são então os membros titulares e suplentes da Comissão de Ética. Existe a sétima pessoa que exerce uma função muito importante, que é a de secretário executivo, que atualmente é exercida pelo colega Leandro Regis. Ele não é um membro da Comissão de Ética, porque ele não emite pareceres, não emite votos, quando a gente está discutindo um processo, por exemplo, mas ele é o responsável por todo o armazenamento de documentos, pelos encaminhamentos, pela feitura das atas, que é um serviço tão importante, E ele, então, o colega Leandro Regis
exerce essa função, né, de secretário executivo. Muito bem, dito isso, passamos então ao conteúdo. Eu, o professor Sérgio, professor de Filosofia do Instituto Federal Catarinense, Campus Videiro, eu sou servidor público desde 2006. Ingressei no Serviço Público Estadual, onde também há comissões de ética, em 2006, e lá permaneci por 5 anos, né, até o início de 2011, quando ingressei na carreira de professor EBTT da Rede Técnica Profissional Federal, né, Institutos Federais. Lá no Instituto Federal Sul-Rio Grandense, o IFSU. Lá permaneci até 2015, quando fui redistribuído aqui para o IFC. O que me leva à ética, né? De um ponto de vista pessoal, acadêmico, epistemológico, etc. Esse é um tema, a mim, muito caro desses pontos de vista, dado que em 2005, quando eu concluí a minha graduação em filosofia lá em Curitiba, eu já fiz um trabalho de conclusão de curso o tema era Nietzsche, considerações acerca da genealogia crítica dos valores e da moral. Passaram-se 7 anos desse TCC, então entrei no mestrado em Ética e Filosofia do Direito lá na Universidade Federal de Pelotas, em 2012, e lá defendi uma dissertação cujo título é O Sujeito da Interpretação em Foucault, Michel Foucault, e Nietzsche, uma leitura da genealogia da moral e da ética do cuidado de si. Concluí em 2014, fiz o processo seletivo para o doutorado na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e lá defendi a tese em 2019, cujo título é O Dizer Verdadeiro, uma virtude ético-política, a tensão entre parresia política e parresia cínica em Michel Foucault. Esse doutorado tem a sua concentração em filosofia social e ética. Filosofia social e ética. Então é a partir desse espaço acadêmico, a partir da comissão de ética, que venho tratar com vocês destas reflexões hoje muito mais teóricas sobre o que é a ética, sobre a questão da ética como um todo, né? Muito bem. Então, quando a gente vai falar de ética, a gente tem que situá-la e diferenciá-la de outras áreas do conhecimento que lhe são muito próximas e correlatas. Quais são essas áreas do conhecimento humano ou da ação humana que são muito próximas e correlatas? Falo aqui da ética, da moral e do direito. Então, para a gente começar esta reflexão sobre ética, moral e direito, quero começar com vocês diferenciando essas 3 áreas, a partir de exemplos. Então, posso perguntar a vocês, meus caros colegas, se existe uma diferença entre moral e direito e se existem relações entre moral e direito e qual o papel da ética nisso, né? Então vamos a um exemplo aqui. Então, antes de chegar ao exemplo, quero dizer para vocês que, do ponto de vista dos estudos de ética que fiz na minha trajetória, respondo para vocês, existe diferença e diferenças muito essenciais entre ética, moral e direito, mas também existem relações e muitas relações que são fundamentais para o bom funcionamento, por exemplo, do Estado de Direito e dos costumes morais da sociedade. Mas vamos então a um exemplo. Exemplo prático. Semáforo de luz vermelha ligado à minha frente. Eu posso, eu freio no semáforo de luz vermelha à frente. E então começamos a questionar por quais motivações eu brequei o meu carro diante do semáforo de luz vermelha. Alguns de vocês dirão o seguinte: o professor Sérgio ele brecou o seu carro na frente do semáforo de luz vermelha por medo das sanções que o Estado de Direito impõe a quem fura sinal de trânsito. Então, a motivação do Sérgio foi para não ser multado. Questão:
Então, neste caso, a minha motivação, ela partiu da minha liberdade ou partiu de uma, vamos dizer assim, uma obrigação externa a mim, sujeito de ação? E respondo para vocês, eu, neste caso, freiei no semáforo de luz vermelha, porque existe uma regra externa a mim, que foi pensada por outras pessoas e foi imposta a mim como uma obrigação. Então, veja bem, o direito sempre é externo ao sujeito, é uma regra imposta de fora, portanto externo, e sempre parte do princípio da obrigação, ou seja, eu sou obrigado a frear no semáforo de luz vermelha se eu não quiser sofrer sanções do Estado de Direito. Mas eu também posso parar no semáforo de luz vermelha motivado por outras questões. Por exemplo, se eu elejo a vida como um valor maior, diante da qual eu tenho que fazer escolhas no mundo. Então vejam bem, estou eu dirigindo meu carro e numa madrugada qualquer, as ruas limpas, vazias, etc., e eu breco meu carro no semáforo de luz vermelha. Muito provavelmente estarei fazendo este ato de frear no semáforo de luz vermelha de madrugada, buscando preservar a minha vida, dado que poderia ter um outro carro atravessando o cruzamento, e eu poderia causar dano a mim e causar dano a um terceiro, e portanto, na minha liberdade, eu escolhi brecar o meu carro. Então vejam bem, não foi porque existia uma regra externa a mim, não foi porque existia uma coerção, como a multa, por exemplo, mas foi um princípio moral e de liberdade que me levou a frear esse automóvel. Então veja bem, aí eu estou agindo por um princípio, por um valor principialista, a gente chama em ética. Mas eu ainda, nesse mesmo exemplo, posso, na mesma madrugada, ruas vazias, fui eu e 4 amigos a uma balada, eu era o motorista da rodada, os outros 3 tomaram, estão cochilando, venho eu dirigindo no meu carro, a rua está vazia, deserta, o semáforo está fechado. E eu resolvo avançar o semáforo. E, neste caso, eu avanço também com base em uma análise das consequências. Não em base de um princípio, como no exemplo anterior, mas com base numa possível consequência do meu ato de frenagem no semáforo de luz vermelha. Veja bem, eu sou motorista da rodada, fomos à balada, os meus amigos estão dormindo e eu avanço o sinal. Em razão de consequências. Dado que aquele local ali no centro da cidade ele tem um histórico de assaltos a semáforos, etc., então, para minimizar este possível dano, eu avancei. Olhei, chequei se vinha carro ou não e avancei. Veja bem que, novamente, eu exerci a minha liberdade, exerci meu ato de escolha. Não pensei numa coerção externa, mas pensei numa consequência para a minha vida e para a vida dos quais eu estava responsável ali como motorista da rodada. Então, vejam bem, concluindo, o direito sempre é uma obrigação externa e parte de uma coerção e de sanções que são aplicadas ao sujeito da ação. A moral, ela também estabelece regras, critérios que permitem a gente tomar decisão. Contudo, essas regras, esses critérios que permitem a gente tomar decisões no mundo, elas sempre partem de uma liberdade do sujeito, que pensa nos seus princípios ou pensa nas consequências de sua ação. Ora, então, está estabelecida basicamente a distinção entre moral e direito. E a questão ética, caro professor Sérgio? Ora, quando eu me ponho a fazer esse tipo de reflexão, esse tipo de análise, então eu estou já no campo da ética. Vamos ver por quê.
Então, feitas essas distinções, vamos avançar um pouquinho aqui no nosso tema. Eu gosto muito de uma tirinha que vocês provavelmente conhecem, que é do Quino, né? Que era aquele chargista argentino que faleceu, se não me engano, no ano passado. Ele tem um personagem que é clássico, histórico, que é a Mafalda, né? Que sempre está dialogando com o seu amigo Manolito. Então, veja bem, aqui, a partir desta charge, que vocês não estão vendo, provavelmente, vou refletir um pouquinho sobre a questão dos valores que permeiam tanto a moral, quanto a ética, quanto o direito. Então, essa charge, ela diz mais ou menos o seguinte, são 4 diálogos entre a Mafalda e o Manolito, o seu interlocutor. Então, a cena é a seguinte: Mafalda encontra o Manolito lendo o jornal e lhe pergunta: o que tem nesse recorte de jornal, caro Manolito? A qual Manolito responde: as cotações do mercado de valores. Mafalda, a filósofa, ela interroga o seu interlocutor: de valores morais, espirituais, artísticos ou humanos? E Manolito, então, lhe responde: não, daqueles que servem para alguma coisa. Veja bem que nós temos aqui uma discussão sobre valores que precisam basear a nossa ação no mundo, seja de um ponto de vista moral, ético ou do próprio direito. Então, quando a gente começa a pensar na ética, a gente está falando disso que nós, filósofos e pessoas que se dedicam ao estudo da ética, do mundo dos valores. No caso brasileiro, a gente tem um preconceito que permeia nós, que é o tal do jeitinho brasileiro, que seria um valor aí que não é moralmente aceitável, não é eticamente correto, né? Mas que é aquele princípio que diz o seguinte: se ele pode, eu também posso. Então, o jeitinho brasileiro, que é uma forma preconceituosa de a gente tratar com as coisas, diz respeito também ao mundo dos valores. Mas a gente deixa de lado isso daí. Vamos deixar o jeitinho de lado, o jeitinho brasileiro de lado. E quando a gente, então, pergunta o que é um valor, né? Assim como tem o debate ali da Mafalda com o Manolito. E eu vou dizer aqui, vou definir para vocês valor, uma definição de valor assim de orelha de livro de almanaque, uma orelha de almanaque de farmácia. Então, o que é um valor, professor? Valor é aquilo que permite a um sujeito fazer uma escolha no mundo. Então, vejam bem. Então, sempre os valores permitem a nós, sujeitos, fazer escolhas. Novamente um exemplo. Por que somos servidores públicos no Instituto Federal Catarinense e não no IFSC, por exemplo? Alguns poderão dizer, porque eu não consegui passar no concurso do IFSC. Outros dirão, porque a mim o IFC agrega mais valores. Por exemplo, morar na própria cidade. Por exemplo, poder trabalhar com o esposo, com a esposa, com um familiar. Por exemplo, poder colocar o meu filho também estudando no IFC. Veja bem, são valores que nortearam ou norteiam nossas escolhas, a partir das quais a gente faz do Instituto Federal Catarinense o nosso local de trabalho. Então, valor, definição de orelha de livro aqui do professor, é aquilo que permite eu fazer escolhas. Então, quando a gente vai tratar dos valores no campo da ética, como vocês já depreendem da minha explicação anterior, a gente tem uma separação básica. Tem duas éticas, então. As éticas eudaimônicas, que são aquelas éticas que levam em consideração as consequências da ação. E aqui a gente se liga a uma tradição ao filósofo Aristóteles, que disse o seguinte, em todas as coisas que fazemos ou não fazemos no mundo,
existe sempre a busca de um sumo bem, de um bem maior, que é a eudaimonia. Palavra grega esquisita, né? Mas a eudaimonia é traduzida para nós, portugueses, como felicidade. Veja bem. Então, segundo Aristóteles, o sumo bem, o bem maior a ser buscado nas nossas escolhas no mundo, é a eudaimonia, a felicidade. Ou seja, a felicidade é a consequência das nossas ações. É lá no caso do semáforo, o sujeito que furou o semáforo para preservar, por exemplo, a sua vida e a vida de seus companheiros. E existe éticas deontológicas. Aliás, o decreto 1171, toda a sua primeira parte diz lá princípios deontológicos. O que são éticas deontológicas? São éticas que não miram a consequência da ação, mas partem de valores principialistas. Então, antes de haver ação no mundo, antes de haver escolha no mundo, o sujeito, então, ele parte de valores que são fundamentais para a sua sobrevivência ou para a sua forma de se mover no mundo. Por exemplo, retomando ao exemplo anterior, né, do semáforo, o sujeito que freou o seu carro não porque existia uma consequência, não porque existia uma lei que o coagia de fora, mas porque ele elegeu a vida como um valor maior. Então ele elegeu a vida como um princípio a ser preservado, para a qual não se pode imputar danos. Muito bem, então, veja bem, quando a gente fala de ética é isso aí. Mas e aí? Seguiu as regras do direito, só para a gente terminar esse primeiro assunto aqui. Seguir as regras do direito não tem nada a ver com moral e com ética? Tem. Porque a gente pode perguntar assim, qual que é a boa regra do Estado de Direito? E eu direi para vocês, boas regras do Estado de Direito são aquelas que ouvem as reflexões éticas da sociedade e ouvem os costumes morais da sociedade. E eu diria para vocês, então, toda a regra do direito ela tem que ter um princípio moral. O princípio moral é exatamente o reflexo das discussões, dos debates éticos na sociedade e dos costumes morais que deve refletir, que deve impactar na formulação de uma regra do direito. Então, dito isso, meus queridos, já são 20 minutos aqui de áudio, a gente pode falar assim essa capacidade que temos de valorar a gente classificar as ações injustas, boas ou más, certas ou erradas, belas ou feias, etc, etc. E vamos adiante, então, na nossa reflexão. Então, a gente pode distinguir muito facilmente o que é um juízo de fato, um juízo de valor. Por exemplo, o professor Sérgio está tomando chimarrão. Isso é um fato, não tem valor moral nenhum. Mas eu posso dizer assim, chimarrão é melhor que tererê. Então aí eu estou emitindo um juízo de valor sobre um fato. Aí vem uma outra pessoa e diz, tererê é melhor que chimarrão. Ou eu posso usar um exemplo muito mais próximo de nós. Maria não deveria sair antes do horário de sua repartição pública. Veja bem, estou emitindo um juízo moral, ético e do direito aqui, né, sobre Maria. Ou eu posso dizer assim, Sérgio saiu pela porta esquerda. Então, veja bem, essa distinção muito clara, né, entre juízos de fato e juízos de valor, que geralmente se misturam. A gente costuma aprender nas aulas de ética que eles são separados. O professor de ética didaticamente separa juízo de fato e de valor. Mas geralmente, e quase sempre, a gente mistura juízos de fato e de valor no mundo. Então, concluir essa parte dos valores, né? Dizendo para vocês que sempre que eu atribuo valor a um fato, a uma coisa, a uma situação, eu tenho sempre uma relação de sujeito que valora para um objeto valorado. Essa relação do sujeito que valora para o objeto valorado
implica sempre numa questão de afetos, de afetividade. Como eu falei para vocês no exemplo de quais são os valores que nos levam a continuar a trabalhar no Instituto Federal Catarinense, por exemplo, né? Então, veja bem, são valores que geralmente implicam numa relação de afeto e sempre implicam então no sujeito que valora e no sujeito e num objeto, numa coisa, numa instituição a ser valorado. Para concluir aqui, 25 minutos já, ética profissional é um compromisso social. Veja bem, vou ler aqui um textinho para vocês. Ética é a reflexão e não o reflexão. É a reflexão humana, em geral, do que é bom, do que é mal, correto, incorreto, justo, injusto, adequado, inadequado. Um dos objetivos da ética é a busca de justificativas críticas para as regras propostas pela moral e pelo direito. Então essa é a primeira conclusão que nós chegamos a partir, né, dessa reflexão mais geral. Chegamos a essa conclusão. Um dos objetivos da ética é a busca de justificativas críticas para as regras propostas pela moral e pelo direito. Então, veja bem, quando tomamos a decisão de escolher uma instituição pública para trabalhar, a gente tem que sempre se policiar nesse ponto de vista, né? Qual a justificativa para mim acatar uma ação ou não acatar uma decisão dos costumes morais dessa instituição ou da sua forma de organização jurídica? Segunda conclusão, a ética é diferente de ambos, da moral e do direito, pois não estabelece regras. Essa reflexão sobre a ação humana é que caracteriza a ética. Então, veja bem, costumes morais, mesmo que a partir da nossa liberdade, implica em regras. O direito, o Estado de Direito, ele sempre impõe regras. A ética não, ela não cria regras, ela apenas se permite uma reflexão. É óbvio que os decretos, leis, resoluções, como eu disse anteriormente, devem ser norteados pelo princípio moral, pelo princípio ético, que é essa reflexão, que é os costumes morais. E por isso que a gente precisa ficar atento, né, sobretudo ao decreto, né, da Comissão de Ética, o 1171 de 94. Mais algumas conclusões aqui sobre ética profissional. Quando se inicia essa reflexão, né, a gente pode se perguntar assim, e inclusive debater com os nossos alunos. E direi para vocês que muito antes de iniciar a nossa prática profissional, né, a reflexão ética ela deve estar colocada. Então, lá na fase de escolha profissional, na adolescência, ou quando éramos concurseiros, ou quando pedimos redistribuição do IFSU para o IFC, essa questão da ética, da moral, ela deve estar colocada. Então, desde jovem, desde a época de concurseiro, desde a época, enfim, ela precisa estar no nosso debate. Dito isso, deixo com vocês o contato, então, da Comissão de Ética, que pode ser por telefone, quando a gente estiver no presencial, que é o 47-331-7800, ou 47-331-7879, e, claro, o nosso e-mail, comissão de ética, tudo junto, sem tio e sem acento, @ifc.edu.br. Meus caros, meus queridos ouvintes do programa da Comissão de Ética, não deixe de prestigiar o nosso próximo programa, que acontece sempre às primeiras quinta-feiras do mês, né? Até mês de novembro. Abraço, até a próxima.